Boa noite, o meu nome é Luísa, eu estou há 10 meses no PET e hoje eu vou apresentar meu seminário sobre aplicações da biotecnologia na indústria química e biotecidos. O objetivo desse seminário é apresentar um pouco sobre a importância e o impacto que a indústria têxtil tem atualmente e como a biotecnologia pode ajudar no desenvolvimento dessa indústria, focando principalmente nos biotecidos. Bom, a minha motivação para a realização desse seminário é que não deve ser surpresa para ninguém. Eu adoro roupas e moda e como uma boa millennial, eu também tenho uma certa preocupação com o meio ambiente. Então, juntando esses meus dois interesses, tem esse seminário. E ele vai abordar a indústria têxtil e o meio ambiente, os biotecidos, a produção desses biotecidos e outras inovações na área. E agora para a indústria têxtil e o meio ambiente. Primeiramente, eu vou pincelar um pouco sobre o que é essa indústria. Ela engloba desde a produção das fibras têxteis até o produto acabado e confeccionado, incluindo a distribuição e a comercialização. Mas a sua etapa principal consiste na fiação, que é a fabricação dos fios, na tecelagem e malharia, que seria a transformação desses fios no tecido propriamente dito, e no beneficiamento, que seria o acabamento do tecido, como a tinturaria, a estamparia, a lavanderia e etc. E a matéria-prima principal da indústria são as fibras naturais, como o linho e o algodão, e as fibras sintéticas e artificiais, como o poliéster, o nylon, o polipropileno e alguns outros. Aqui eu trago um panorama do nosso país, e segundo dados de 2016 da ABIT, que é a Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecções, o Brasil é o quinto maior produtor mundial de têxteis, sendo então a segunda maior indústria de transformações a oferecer empregos diretos, oferecendo cerca de 1,6 milhões, ficando atrás somente do setor de alimentação e bebidas. A gente sabe que o mercado da moda está sempre ditando novas tendências e produz várias coleções que alimentam um consumo bem elevado, com a chamada fast fashion, que é um padrão de produção em que as roupas são consumidas poucas vezes e possuem uma menor qualidade. Segundo dados do Instituto de Estudos e Marketing Industrial, o IMI, a produção de roupas, meias e acessórios no Brasil alcançou 6,4 bilhões de peças em 2010. E no Brasil, a estimativa de resíduos têxteis é de 165 mil toneladas por ano. Desse total, apenas 36 mil toneladas são reaproveitadas na produção de barbantes, mantas, novas peças de roupas e fios, sendo que o descarte ele não é feito de maneira consciente. Já vimos então a importância dessa indústria para o país e vamos agora para o seu impacto ambiental. Ele começa já no cultivo, com a contaminação do solo e da água devido à utilização de agrotóxicos, principalmente no caso do algodão, que é uma das matérias-primas principais da indústria. Ela tem também um alto consumo de água, já que para cada quilo de roupa é necessário cerca de 80 litros de água, e o problema não é só esse alto consumo, mas também a contaminação dela mesma, já que principalmente no processo de tingimento, de coloração da roupa, é necessária a utilização de produtos químicos muito fortes que contaminam a água. Tem também a emissão de poluentes devido à questão de transporte, criação de animais, como no caso da lã e do couro, devido às fibras sintéticas, né, que algumas são provenientes do petróleo. Tem também os resíduos sólidos, que eu já mencionei, que não possuem um descarte consciente. E também no quesito social temos a mão de obra explorada, já que a gente sabe que empresas de grande nome, elas possuem a mão de obra quase que escrava, principalmente nos países asiáticos. Então, a gente vê que, embora a indústria ela tenha uma importância muito fundamental na nossa economia, ela ainda tem os seus problemas. Uma das inovações, então, para resolver um dos problemas seria o biotecido. O biotecido eles são tecnologias produzidas a partir de materiais biológicos com baixo impacto ambiental, como troncos de árvores, folhagens, papel vegetal e colônias de bactérias e fungos. A sua composição é variável, pois ela depende do micro-organismo que você está utilizando, mas possui propriedades naturais como colágeno, queratina, fibras proteicas, vegetais e celulose. Para facilitar, então, o entendimento dos biotecidos, eu vou explicar um pouco sobre a diferença das fibras têxteis. Tem as fibras naturais, podem ser divididas entre
plantas, animais e asbestos, sendo que as plantas elas nos oferecem o algodão e o linho e o sisal, por exemplo. As animais nos oferecem a seda, o couro, a lã e alguns outros, e os asbestos e os minerais nos fornecem os asbestos. Já nas fibras artificiais, nesse seminário eu vou chamar elas de fibras produzidas pelo homem, pois no inglês elas são divididas entre fibras regeneradas e sintéticas. Só que no português acaba que essas regeneradas são chamadas de artificiais. Aí, para facilitar o entendimento, eu vou chamar então de fibras artificiais a segunda classificação dela. E elas possuem como base as fibras naturais, e que passam por um processo químico, nos trazendo tecidos como a viscose, modal e alguns outros. Já as fibras sintéticas, elas possuem como base produtos químicos da indústria petroquímica, que nos dão tecidos como nylon, kevlar, poliéster e alguns outros. Já as células sintéticas seriam os biotecidos que eu vou abordar no seminário. Elas são divididas entre biofibras e biotecidos, mas o biotecido do seminário são essas duas versões. As biofibras, elas seriam as bactérias, os fungos, as algas e as plantas, que quando são manipuladas para isso, elas podem produzir o que a gente deseja. Já os biotecidos também seriam as algas, as bactérias, as plantas e os fungos, só que seriam que eles já sintetizam naturalmente, sem a manipulação do homem. A ideia inicial para os biotecidos era de se adicionar produtos químicos ao tecido para que ele tenha a característica desejada. No entanto, as pesquisas mais recentes têm se preocupado em produzir os tecidos com os micro-organismos já presentes no material. Uma parceria entre as universidades de Massachusetts, Dartmouth e Harvard já trabalham para produzir um tecido em que as bactérias regenerem os compostos químicos no próprio tecido. Esses produtos de nicho já têm uma aplicação na medicina a partir de bandagens induzidoras de narcóticos, roupas com atos sensores de atividade celular e outros. Outra utilização do biotecido que eu vi recentemente foi a de pele de tilápia para tratar queimaduras. Isso se dá em razão do colágeno presente dela e é uma tecnologia produzida no Brasil. Então, a gente vê que há diversas possibilidades para a produção de determinados tipos de biotecidos, e aqui eu trago alguns outros exemplos mais comerciais, que seriam tecidos anti-odor, autolimpantes, antibacteriais e outros. Já existem algumas empresas que comercializam biotecidos. Uma delas é a startup brasileira Biotecam. Ela produz um tecido chamado Texticel, que é formado a partir da bactéria do gênero Acetobacter, que é a bactéria que transforma o vinho em vinagre. Temos também a empresa americana Bold Threads, que possui dois tipos de tecido, do biotecido. A microceda, que é produzida através de leveduras geneticamente modificadas para produzir uma proteína que lembra seda, e um outro que é produzido através de micélios, e é um tecido que meio que lembra um couro. Há também uma empresa no México que criou uma espécie de couro utilizando o cacto como base. Aqui, então, eu vou mostrar um vídeo sobre esses produtos que eu acabei de mencionar. Tá. Com que tecido foi feito esse vestido? De que material é feita essa bolsa? Provavelmente você respondeu seda e couro, dois tecidos de origem animal, o bicho da seda e o boi. Mas e se te contarem que esse vestido e essa bolsa foram produzidos a partir de seres vivos, mas não exatamente animais? Os biotecidos são fibras têxteis fabricadas a partir de bactérias e fungos. Esses seres fazem às vezes de tecelões, produzindo material para diversos usos, de vestimentas a acessórios. Algumas empresas começaram a fabricar protótipos de roupas com tecidos de micro-organismos e, em vez de um tear, utilizam tubos de ensaio, balões e placas de Petri. As bactérias são a aposta da startup brasileira Biotecam, do Rio de Janeiro.
Ela trabalha com a Acetobacter, a mesma bactéria responsável por transformar vinho em vinagre. Elas são cultivadas em bandejas com uma solução açucarada. Com o tempo, um fino filme se forma na superfície. Depois de seco, resulta em um material parecido com couro, que pode ser moldado para criar diversas roupas e acessórios. Já os fungos são a escolha da startup norte-americana Bolt Threads, que está produzindo 2 tipos diferentes de biotecidos. Um deles é fabricado a partir de células de micélio e foi usado para fazer essa bolsa. Micélio é um conjunto de filamentos, como se fossem as raízes dos cogumelos. Ele é cultivado em laboratório e o resultado é um material forte, que se parece muito com o couro. O outro biotecido fabricado pela empresa é uma microseda, feita com fios similares aos de uma teia, só que produzidos por leveduras. As leveduras são fungos mais conhecidos por fermentarem pão e cerveja, mas nesse caso elas foram bioengenheiradas com genes de aranha. O tecido foi batizado de microsilk porque, de fato, lembra muito o tecido feito do casulo do bicho da seda. A biotecnologia está abrindo um campo vasto de aplicações que vão muito além do mundo da moda, revolucionando setores tão diversos quanto a medicina, a construção civil e as artes. Ao substituir matéria-prima animal e vegetal por micro-organismos, diminui-se consideravelmente o espaço e os recursos necessários para a produção de material, preservando a biodiversidade de um lado e produzindo um descarte biodegradável do outro. Ok, então agora eu vou falar um pouco sobre a produção dos biotecidos. Para cada biotecido, a produção muda, já que são utilizados diferentes tipos de micro-organismo. Eu optei, então, por trazer a produção do Texticel, que é o biotecido feito pela Biotecam, e a microseda da Bolt Threads. Aqui temos a produção do Texticel, e primeiramente os micro-organismos responsáveis eles são mantidos em um freezer. Depois eles são transferidos para frascos e colocados em uma máquina agitadora. Nessa etapa é feito um pré-cultivo para que esses micro-organismos se multipliquem. Esse material é então transferido para bandejas contendo um líquido com os nutrientes para a cultura. Nesse cultivo é produzido um filme de celulose com cerca de 30 por 50 centímetros. Depois de 15 a 30 dias, o filme é retirado da solução e passado por um processo de esterilização e secagem que dura de 3 a 7 dias. Por fim, o tecido é estabilizado para que não absorva água e sofre lavagens e ou aplicações de produtos químicos que lhe conferem maleabilidade, resistência e retiram o odor da cultura. É então feita a fixação da cor. O preço desse tecido de 30 por 50 centímetros varia de 80 a 180 reais, e a tendência é que o preço diminua com o aumento de escala do processo. Agora, o próximo processo é sobre a produção da microseda da Bolt Threads. Primeiramente, tem a etapa de pesquisas, em que é estudadas as proteínas da seda para descobrir o que lhes conferem suas características. Depois disso, há o desenvolvimento dessas proteínas em laboratório, através da inserção dos genes responsáveis por essas características em levedura. A próxima etapa é a de fermentação, em que essas proteínas elas são produzidas em grandes quantidades, utilizando o açúcar, a água e as próprias leveduras. A próxima etapa é a de isolação e purificação da proteína, para que ela possa passar pela fiação, ou seja, ser transformada em fios. E, por fim, temos a última etapa, que é a tecelagem, que é transformar esses fios no tecido propriamente dito para ele ir para a comercialização. E aqui tem um vídeo com a explicação do couro feito por cactos. O vídeo está em inglês, com legenda em inglês, não é ideal, mas eu não consegui achar um vídeo de qualidade em português, e caso alguém tenha alguma dúvida, é só me perguntar com... I'm about to introduce you to 2 people who are doing the impossible. They're turning this into this.
Say hello to Adrian and Marte. Hi, I'm Adrian. I'm Marte. And we make vegan leather. It all started because these two realized there's a problem. The fashion industry is the second largest polluter in the world, and leather is a staple in the fashion industry. Much of the world's leather comes from a cow, and that cow has to drink a lot of water. Up to 1,800 gallons. And then, leather has to be tanned, which requires even more water. And it's treated with toxic chemicals which hurt the environment and make it not biodegradable. This contributes to the 100 million tons of waste that the fashion industry creates. We wanted to change all that. Since Adrian worked with leather in the auto industry and Marte worked with leather in the fashion industry, they both were aware of the environmental impact and decided it was time to make a change. So they met and they talked. We've got to do something. Yes, we do. A replacement for leather meant less harm to cows and other animals. So, aren't there a lot of alternatives to leather already out there? Yeah, sure. Fox leather, for instance. Yes, man, but they're made out of plastic. It doesn't breathe and it has toxic chemicals. And they're bad for the environment. Since they knew plastic wasn't the answer, they started researching plant-based materials to use. And after a lot of brainstorming, the answer was right in front of them. Cactus! Cactus is the most abundant plant in Mexico. It's everywhere. Cactus is actually good for skin and does not require a lot of water. And also, since it absorbs carbon dioxide, it's good for environment. Well, hold on, isn't it like killing the plant when you cut it? No. It's just like a haircut. Yeah, we just cut the mature leaves and then the small ones will grow in a matter of months. Adrian and Marte left their jobs to dedicate 100% of their time and effort to the project. And after 2 years of financial, emotional, and technological struggles, they developed the perfect solution. It was tough, but we knew it was possible. In their patented process, you cut the leaves, clean them, mash it, dry it for 3 days, mix it with non-toxic chemicals, then shape it into any texture or color you want. And that's it. You get organic, biodegradable, and durable vegan leather. It lasts up to 10 years. It's flexible, breathable, and it doesn't stain. But how much? About the same as animal leather. These two entrepreneurs from Mexico are thinking big. They built a network to create more and more vegan leather. They want to make shoes, accessories, furniture, and leather seats for your car, all out of cactus. Our hope is not just to help the environment, but also help to create jobs. But for us to go from making leather out of this to this, we need to let the world know that there's something else out there. With these two, some cactus, and the world demanding vegan leather, they've realized their dream. Cactus is green! And so is the future! Yeah! Ok. Agora eu vou falar um pouco sobre... Ok. Agora eu vou falar um pouco sobre outras inovações na área. Como eu disse, os problemas da indústria, eles são vários e o biotecido ele não consegue resolver todos eles. Então, eu trouxe aqui algumas inovações na forma de manchetes. Na primeira notícia, vemos como a nanotecnologia pode auxiliar no combate ao vírus, o que está sendo essencial na nossa atual situação de pandemia. Por isso que eu achei interessante trazer, mesmo não sendo uma aplicação da biotecnologia. Na segunda, temos outro biotecido, esse criado a partir de folhas para a confecção de móveis e desenvolvido por brasileiros. O terceiro traz as plantas transgênicas, nesse caso o algodão colorido, a fim de não precisar passar pelo processo de tingimento que contamina a água. As próximas são títulos em inglês. A primeira traz o processo de coloração feito por bactérias, ao invés dos produtos químicos. E a segunda traz também a utilização de bactérias, só que com uma solução para o tratamento de efluentes da indústria. Bom, esses são só alguns exemplos que eu trouxe. Existem inúmeras ideias lá fora para fazer essa mudança. E agora, quanto aos desafios. O maior problema atualmente é aumentar a escala da produção. Em sua maioria, ainda é um produto de nicho, já que são trabalhos que lidam com micro-organismos vivos. Mas é nosso trabalho como engenheiros químicos desenvolver técnicas para que seja possível esse aumento de escala, já que o mercado já está exigindo consumo e uma produção mais consciente.
Então, a gente conclui que, embora a indústria têxtil seja de extrema importância, ela apresenta um impacto ambiental muito elevado, mas que pode ser remediado através de pesquisas e inovações na área, como mostrado pelos biotecidos. Aqui tem algumas das referências que eu utilizei. Muito obrigada pela atenção de vocês e eu estou aberta para perguntas e comentários. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.